Olá! Nesta aula vamos falar sobre dois outros pré-socráticos, Parmênides de Eleia e Heráclito de Éfeso, certo? Então vamos começar pelo Parmênides. A filosofia do Parmênides, ela é uma filosofia que é bem diferente do que o Tales ou o Anaxímenes estavam fazendo. Eles pegavam ali um elemento da natureza, certo? Como nós vimos na aula passada, e simbolizavam o divino mediante este elemento. O Parmênides não vai fazer isso. Ele vai falar sobre o ser. E o que é o ser na visão de Parmênides? O ser é o gênero supremo de todas as coisas. Como assim? Olha só. Eu, Edson, sou uma pessoa, certo? Eu estou incluso no gênero humano, na espécie humana, se você preferir, ok? Pois bem, então eu sou um ser humano, estou dentro deste conjunto. Este conjunto, por sua vez, está dentro do conjunto animal, certo? Então, dentro desse conjunto nós temos os seres humanos, temos os cachorros, os cavalos, os tamanduás e assim por diante, tá? O gênero animal, por sua vez, está incluso dentro de outro, que é o de ser vivo, ok? Onde estão inclusos também, por exemplo, as plantas. Beleza. Acima do gênero de ser vivo, eu tenho o gênero supremo, que é esse tal de ser. Onde estão inclusos também as pedras, por exemplo, que não tem vida. Tá? Então, o ser é como que a abstração máxima na qual nós podemos chegar nessa linha de raciocínio. E ele é dito o gênero supremo de todas as coisas. Tudo é ser, na visão de Parmênides. Tá? É importante ressaltar que essa é a primeira vez que se fala do ser na filosofia, certo? E que isso não está totalmente correto, ok? Mas, vamos focar no que o Parmênides está nos dizendo aqui, ok? Depois a gente faz correções com outros filósofos. Então vamos lá. Para Parmênides, o gênero supremo de todas as coisas é chamado de ser, então. E tudo o que há é o ser. Não tem nada além de ser, ok? Então, e de onde que ele tira isso? Parmênides faz com isso a primeira formulação do chamado princípio de identidade. Que na filosofia nós temos uma fórmula para expressá-lo, que é uma fórmula bem simples. A é igual a A. Só isso, certo? E o que diz esse princípio de identidade? Que toda coisa é idêntica a si mesma. Ela é igual a si mesma, certo? E desse princípio, existem algumas conclusões que nós devemos tirar de imediato. Esse princípio que parece tão óbvio, nos traz algumas conclusões que não são tão óbvias assim. Por exemplo, se A é igual a A, então só tem A. Como assim? Por que não pode ter um B? Por que não pode ter um C? Vamos lá. Tem duas formas de demonstrarmos isso. Tá? Vamos lá. Nós temos aqui o A sendo igual ao A. Beleza. O que Parmênides entende por A? É a única coisa que existe. Então, é o tal do ser. Certo? Deixa eu escrever aqui. Beleza. Ser. Ficou mal escrito, mas é o que tem para hoje. Beleza. Vamos supor que exista uma coisa diferente do A. E, portanto, diferente do ser. Certo? Vamos supor que exista B. E eu te pergunto, o que é B? Você vai me dizer, é o que é diferente de A. Beleza. Se B é o que é diferente de A, então, necessariamente, B é um não A. Certo? Se B é não A, então B é um não ser. E o não ser não existe, porque ele não é. Então,
não tem B, só tem A. E aí você pode supor, tá, e se eu tentar supor uma outra coisa ainda, uma terceira coisa? Só para comprovar que só tem A. Vamos tentar um C. C, novamente, será obrigatoriamente diferente de A, o que significa que ele seria um não A. Logo, C é um não ser, e logo ele também não existe. Vai dar na mesma. Mas se vai dar na mesma, será que a gente não poderia dizer que B seria igual a C? Será que não mostra uma contradição do que a gente está falando? Não, porque que B? Não tem B. E nem C. Só tem A, certo? Então, outra forma de demonstrar isso seria a seguinte. Deixa eu só apagar esta lousa improvisada. Olha só. Vamos supor de imediato que existam duas coisas, sem definir nenhuma. Temos o A e temos o B. Pergunto para você, o que é A? Necessariamente, havendo só essas duas coisas, A tem que ser um não B. E B? B, necessariamente, se só tem essas duas coisas, é um não A. Eu estou dizendo que o ser delas depende, portanto, do não ser a outra. Eu estou dizendo que B não é e que A também não é. Logo, ou só tem uma coisa, ou não tem nada. Não dá para ter duas, três, quatro coisas, certo? Só tem o A. Só tem o ser. O não ser é uma ilusão. Né? A gente tem na filosofia algumas distinções de não ser, como a gente vai ver mais adiante. A gente pode entender ele como nada absoluto, como um vazio, mas nessa primeira análise aqui, basta a gente entender algo como o não existente. Tá? Não tem problema. Beleza. Essa é a primeira conclusão. Vamos para a segunda. Se A é igual a A e só tem uma coisa, então esta coisa é imóvel. Como assim? O ser é imutável. Por que ele é imutável? Vamos lá. O que nós podemos entender por movimento na filosofia? Aristóteles nos fala de 4 tipos de movimento. Temos, em primeiro lugar, movimento substancial. O que é o movimento substancial? É a alteração de uma substância. Então, se eu tenho aqui substância no sentido de Aristóteles, tá? A gente pode entender substância como um ente específico. O ente é aquilo que tem o ser, certo? Então, a árvore é um ente, eu sou um ente, a garrafa é um ente e assim por diante, certo? Beleza. Então, temos aqui, né, uma substância, uma árvore, ok? Beleza. Aristóteles chamaria ela de símbolo, nesse caso, substância, porque ela tem a matéria, certo? Da qual ela é feita, madeira, né? E ela tem também uma forma, ela tem a forma de árvore, ela não tem a forma de um tamanduá, nem de um guaxinim, nem qualquer outra coisa. Tem forma de árvore. Beleza. A gente vai chegar nessa questão das formas com muito mais precisão, desculpem, quando a gente for falar de Platão. Tá? Então, por hora, entendam forma apenas como aquilo que faz uma coisa ser o que ela é, e não ser o que ela não é. Isso por hora basta. Então temos aqui uma árvore. O que seria uma mutação substancial dessa árvore? Ou um movimento substancial? Seria eu cortar a árvore e fazer dela uma cadeira, por exemplo. Tá? Então eu alterei a forma da coisa. Eu mudei o que ela era. Mesma coisa quando eu pego um papel e queimo. Eu estou fazendo uma mutação substancial. Estou transformando um papel em cinzas, certo? Vamos lá. Segundo tipo de movimento. Aliás, primeiro a gente tem que falar com relação ao ser disso, né? O ser, dá para eu transformar em uma outra coisa? Não.
Por que não? Porque só tem um ser. E ele não pode se tornar outra coisa. Não há nada que possa transformar o ser em um não ser, por exemplo. Não dá para fazer isso, certo? Segundo tipo de mutação é a qualitativa. É uma mudança de uma qualidade. Qualidade é, por exemplo, uma cor. Então, se eu tenho aqui um quadradinho e eu pinto este quadradinho de azul, eu tenho uma mutação qualitativa, certo? Eu mudei a cor do quadrado. Também poderíamos dizer que é mutação qualitativa, por exemplo, uma mudança de caráter em uma pessoa. A pessoa ela era mentirosa, mas ela se tornou uma pessoa melhor. Ela parou de ser aquela mentirosa compulsiva que ela era, certo? Então temos uma mutação qualitativa aí também. Isso é possível no ser? Não. Por quê? Temos aqui o tal do ser, certo? Pois bem, vamos pegar o exemplo da cor. Existe alguma cor fora do ser que eu possa introduzir nele para mudá-lo qualitativamente? Não, porque uma cor fora do ser é uma cor que não é uma cor que não existe. Se a cor não existe, não tem como eu colocá-la no ser. Da mesma forma, tem como eu tirar uma cor da existência? Tem como eu tirar uma cor do ser? Também não. Não dá para fazer uma cor simplesmente sumir, parar de existir. Não dá para fazer isso, certo? Se vocês quiserem mais um exemplo desse tipo de mutação, um muito simples seria, até para relacionar com a mutação substancial, seria o da água que você coloca no congelador. Você pega ela na torneira, né, enche a sua forminha de gelo com ela, leva para o congelador e vira gelo. Teve mutação substancial aí? Não, teve uma mutação qualitativa. A água que estava em estado líquido agora se encontra em estado sólido. Isso é uma mudança de qualidade, não de substância. Beleza? Como é que a gente deu um nome diferente para a coisa, certo? Vamos lá. Terceiro tipo de mutação, ou movimento, chamem como preferido, é a quantitativa. É a mudança de quantidade. É quando, por exemplo, eu tenho 2 livros e passo a ter 3. Aumentou-se a quantidade de livros que eu tinha. É quando uma criança envelhece e ela cresce, certo? Mudou-se a altura que ela tinha, certo? É quando uma pessoa obesa emagrece, mudou-se o peso que ela tinha. Então, é um aumento e a diminuição, de alguma forma, seja na altura, seja na largura, seja no peso, o que for, certo? Beleza. Temos como fazer uma mutação quantitativa no ser? Vamos analisar. Eu tenho aqui o ser. Tem alguma quantidade fora do ser que eu possa colocar dentro dele? Não. Tem onde eu possa colocar alguma quantidade que está dentro dele? Não. Certo? O ser não é uma pessoa. Uma pessoa, né, ela pode engordar, por exemplo. Ela pode, né, pegar ali mais matéria e ir engordando, ir aumentando, né, o seu peso, o seu tamanho e etc. Certo? Mas o ser não é assim, ok? O ser não muda quantitativamente. Beleza. Vamos então ver o próximo tipo de mutação. É a mutação de translação, certo? É o movimento de um ponto A para um ponto B. Então, são movimentos que vocês costumam estudar bastante na física, né? Eu tenho aqui alguma coisa em local A e mudo ela para o local B. Simples assim. Pergunto, se A é o ser, tem para onde o ser ir? Não. Todo e qualquer lugar já se encontra no ser. Já está nele. Não tem um B para o qual o ser possa ir. Assim sendo, a mutação
de local também, é impossível. Logo, o ser é imóvel. Ele não se move de nenhuma das 4 formas que Aristóteles nos mostra de movimentos que existem, certo? Professor, só tem essas? Não. Tá? A gente vai ver em Platão, por exemplo, uma espécie de movimento ideal. Tá? Mas esse é um movimento que o nosso intelecto faz. É quando a gente vai passando ali de uma ideia para outra, seja subindo na hierarquia do inteligível, seja descendo. Mas isso é assunto para outra aula e eu não vou introduzi-lo aqui agora. Mas a gente pode voltar nesse tópico do ser para mostrar se existiria este movimento ideal nele ou não, depois. Beleza? Então vamos lá. Terceira conclusão. Se A é igual a A, então sobre o que não é, não se pensa. Ou seja, ser e pensar são o mesmo. Como assim? Olha só. Com relação ao nosso pensamento, nós temos algumas possibilidades. Eu posso pensar sobre este canetão aqui? Posso. Se eu consigo imaginar imagens e eu imagino um canetão azul, eu estou pensando sobre o canetão azul. Então, estou pensando sobre uma coisa que existe. Beleza. Mas, tem como eu pensar uma cor que não existe? Não. Tem como eu pensar um quadrado redondo? Também não. Certo? Então, sendo assim, o ser e o pensar coincidem. Ah, professor, mas eu consigo pensar, por exemplo, em dragões. Dragões nunca existiram. E agora? Muito simples. Quem não vai nos explicar isso um pouco melhor é um filósofo que vai surgir bem depois do Parmênides, chamado Spinoza. Tá? Spinoza vai dizer o seguinte: não existem ideias certas nem ideias erradas. Existem ideias mais adequadas ou menos adequadas. Por quê? Porque a nossa imaginação costuma juntar coisas que no mundo não estão unidas ou separar coisas que no mundo estão unidas. O que isso significa? Quando eu penso em um dragão, o que eu estou pensando? Eu estou pensando num ser grande, né, um grande animal, com asas, que cospe fogo, né, e tem ali um formato de lagarto. Beleza. Eu estou unindo, portanto, coisas que se encontram na realidade, mas que não se encontram juntas, certo? Na realidade, existem animais grandes? Existem. Existe asas? Existe. Existem lagartos? Existem. Existe fogo? Existe. Existe a ação de cuspir? Existe. Estas 5 se encontram juntas, unidas, num ser chamado dragão, na realidade? Não. Somente na nossa imaginação. E no modo como expressamos essa imaginação, né? Desenhos, por exemplo. Então, seja como for, ainda estamos pensando sobre coisas que são, ainda que não sejam do modo como estamos pensando, certo? Mesmíssimo exemplo podemos dar das sereias. O que são as sereias? São seres que são metade mulher, metade peixe. Na realidade tem mulher? Tem. Tem muita mulher. Na realidade tem peixe? Tem. Tem muito peixe. Existe as duas coisas juntas, no sentido que nós pensamos em sereias? Não. Mas nós conseguimos imaginar, porque a nossa imaginação faz isso, certo? Então, seja como for, eu estou sempre pensando sobre o ser. Ainda que o meu pensamento seja adequado ou inadequado, certo? Pois bem, quarta conclusão. Se A é igual a A, e nós só temos uma coisa, então aquilo que é eterno. Como assim é eterno? Isso já está, de certa forma, explicado quando a gente admite que o ser não pode, de jeito nenhum, ser movido. Certo? Como assim? Quando nós estamos falando da mutação substancial, nós estamos falando de um nascimento
ou uma morte, uma geração ou uma corrupção, certo? Então, a árvore, por exemplo, quando eu corto ela e faço dela uma cadeira, ela deixa de ser árvore e se torna uma cadeira, certo? Isto faz com que a árvore deixe de existir e a cadeira venha a existir. Beleza. Todas as coisas que sofrem mutação substancial, elas têm um início e elas têm um fim, certo? Assim sendo, o mesmo pode ser aplicado ao ser? Não. Ele tem de ser eternamente o mesmo. E mesmo mudanças que nós poderíamos chamar de acidentais, aqui, utilizando a terminologia aristotélica, né, que são as mudanças qualitativas, quantitativas, tudo isso também é impossível de acontecer no ser. Aliás, de acontecer com o ser, melhor dizendo. Ok? Então, o ser é imóvel. E isto faz com que ele seja eterno, eternamente o mesmo. Sempre foi da mesmíssima forma que é hoje e sempre será desta forma para sempre. Ok? Quinto, se A é igual a A, então, né, seguindo essa conclusão da quarta, aquilo que é não é somente eterno, é presente eterno. Qual que é a diferença? Olha só. Aqui nós estamos pegando, né, a noção temporal que nós temos geralmente. Como que nós dividimos geralmente o tempo? Em 3. Passado, presente e futuro, certo? Beleza. Presente é aquilo que é agora. Passado vai ser o quê? Aquilo que foi. Presente é aquilo que será. Aliás, futuro é aquilo que será, desculpa. Muito bem. O presente eu sei que existe. Existe efetivamente. Eu estou nele neste momento. O passado existe? Eu posso dizer que ele existe, entre aspas, na minha cabeça. Eu consigo me recordar de coisas que já aconteceram comigo, certo? Mas eu tenho como ir para lá? Ele existe efetivamente na realidade? Não. O Edson de 5 anos, né, se eu tenho alguma memória dele, ele não existe. Certo? Não dá para eu conhecê-lo, não dá para eu falar com ele, nem coisa do tipo. Só tem o Edson de agora. E o Edson de 60 anos, o Edson do futuro? Ele existe? Não. O futuro é uma expectativa, certo? É algo que eu imagino que vá acontecer. Então também não existe. Ok? Novamente, continuo pensando sobre o ser quando falo estas coisas. Porque se eu estou falando de um passado, eu estou falando de um modo inadequado de uma coisa que existe. Né? Estou falando de um Edson de 5 anos. Mas tem Edson de 5 anos? Não, tem esse aqui de 28 só. Mesma coisa quando eu falo do futuro e falo de um Edson de 60 anos. Tem Edson de 60 anos? Não, tem só esse aqui de 28. Certo? Então, o ser, ele é um presente eterno. Não tem um passado nele, porque o ser nunca deixou de ser o que ele é e nunca vai se tornar uma coisa nova. Portanto, também não tem futuro. Só tem o presente. Beleza? 6. Se A é igual a A, então aquilo que é indivisível. O ser não pode ser dividido em partes menores. Como assim o ser não pode ser dividido em partes menores? Olha só. Vamos pegar aqui, por exemplo, né, um ser humano. O ser humano pode ser dividido em partes menores? Pode. Né? Vamos supor que isso aqui é um trabalhador, aconteceu um acidente com ele, ele perdeu um braço. Ele tem partes que podem ser tiradas dele, certo? Beleza. O ser é desta forma? Vamos averiguar. Eu tenho aqui, dentro do ser, como eu já mostrei, algumas divisões internas. Eu tenho, por exemplo, a de animais, seres vivos, e aqui eu tenho ser, certo?
Beleza. Significa que eu estou dividindo o ser em partes menores? Não. Eu não estou tirando nada do ser. Certo? O ser é essa totalidade aqui. Ah, mas eu posso falar só disso aqui? Posso. Não significa que eu estou dividindo o ser. Não estou tirando nada dele. Não tem como eu cortar a própria existência no meio. É basicamente isso que o Parmenides está dizendo. Não dá para o ser dividido, porque isso seria uma mutação. E mutações no ser são impossíveis. Logo, o ser é indivisível. E, para a gente fechar Parmênides, mais uma conclusão. Se A é igual a A, e a perfeição, né, a ideia de perfeição, vai necessariamente estar naquilo que é, porque nós temos essa ideia, a perfeição existe, então aquilo que é necessariamente limitado e é finito. Como assim? Olha só. Eu estou, Parmênides, melhor dizendo, está dizendo o seguinte: o ser, ele é um todo completo. Ele é um todo determinado, circunscrito, certo? Tem inclusive um filósofo que a gente vai ver depois que vai criticar isso, tá? Um dos pré-socráticos, mas isso aí é tema para outra aula. O ser, na visão de Parmênides, ele tem esse formato de círculo aqui, porque o círculo, na visão dos pitagóricos, que a gente vai estudar ainda, né, a forma geométrica mais perfeita, por assim dizer. Então, bebendo ali de influências dos pitagóricos, o Parmênides sempre ilustra o ser como uma bolinha, tá? Como essa esfera. Beleza. O que isso tem a ver com perfeição? O que isso tem a ver com limite e com finitude? Olha só, se eu dizer que o ser é infinito, eu tenho um problema. Qual o problema? Se o ser não tem um formato, se ele não tem um limite, o que acontece é que ele não pode ser dito perfeito. O perfeito é sempre um todo completo, certo? Na visão do Parmênides, pelo menos. Ele não pode ser dito infinito, no sentido que o Anaximandro queria o áperon. Né? A gente teria aqui o áperon, por exemplo. Ó. Não tem nada, desculpe, não tem limite algum no áperon, certo? Tem só o áperon se estendendo infinitamente, tanto externamente quanto internamente. Mas isto não é perfeição, porque falta justamente o limite, certo? Então, necessariamente, o que nós temos é um ser todo completo, um conjunto perfeitinho, que na visão do Parmênides vai ter esse formato de esfera, tá? Pois bem, além de Parmênides, aproveitando, já que estamos falando desse assunto, eu vou também apresentar o Heráclito aqui. E o que o Heráclito vai nos dizer? Uma coisa que é aparentemente completamente contraditória ao que diz Parmênides. Heráclito vai novamente voltar com aquela tendência de pegar um elemento da natureza e simbolizar o divino com ele. Que elemento é esse? É o fogo. E por quê? O que o fogo simboliza? Heráclito vai nos falar de uma coisinha chamada de devir. Ele vai ser aquele filósofo que vai dizer: nós não podemos nos banhar duas vezes no mesmo rio, porque quando entrarmos novamente no rio, as águas já serão outras e nós mesmos também. O que isso significa? Todo dia meu cabelo está crescendo. Todo dia a minha unha está crescendo. Então, existem mutações, mudanças que estão ocorrendo em mim constantemente, sem parar, certo? Da mesma forma que as águas que compõem um rio estão constantemente fluindo. Então, isso não significa que o rio deixe de ser rio. A mudança não é caótica. Né? O rio não vai virar uma samambaia, e depois uma jaca, e depois um tripé de câmera, ou o que for. Não, ele vai continuar sendo rio. Mas mudanças internas
estão ocorrendo constantemente. As águas que compõem o rio, o meu cabelo, a minha unha, a quantidade de conhecimento que eu tenho toda vez que eu estudo muda também. As minhas relações sociais, eu vou conhecendo novas pessoas, não significa que eu vou me tornar uma pessoa nova por conta disso, e assim por diante. Então, existe uma mudança constante em absolutamente tudo. Tudo está constantemente mudando. E o Heráclito vai ilustrar isso mediante aquela questão dos contrários que o Anaximandro já tinha falado. Uma hora está de dia, outra hora está de noite. Uma hora eu estou com fome, outra hora eu estou saciado. Uma hora eu estou com sono, outra hora eu estou desperto. E assim por diante, certo? Então, o que nós temos simbolizado com fogo é, em primeiro lugar, justamente essa questão do dever com os contrários, tá? Essa passagem de um contrário ao outro, esta guerra constante dos contrários pela existência, né? O Heráclito vai dizer que a guerra é mãe de todas as coisas, mãe e rainha de todas as coisas. Mas por que o fogo ilustra isso? Muito simples. Para que o fogo exista, alguma coisa tem que estar deixando de existir, certo? Se eu pego, por exemplo, uma lareira, eu vou tacar lenha ali e eu vou acender no fogo ali. O que vai estar acontecendo? Enquanto o fogo vai persistindo na existência, a lenha vai deixando de existir. Então, o fogo ele ilustra muito bem essa questão da luta dos contrários, certo? Mas tem mais. Não é só por isso. Não é só porque dessa contrariedade, né, surgem todas as coisas. E, inclusive, complementando essa questão antes de falar da outra questão, o Heráclito vai dizer que é justamente desta guerra dos contrários que surge a mais bela harmonia, que surge a paz. Como é que pode? Muito simples. Vamos pegar o exemplo da sala de aula. É o meu exemplo preferido disso. Quando é que nós podemos dizer que há harmonia, que há paz em sala de aula? É quando nós temos os contrários. Quando o professor está ensinando, vocalizando, falando, e o aluno está quieto, prestando atenção. Ou, então, quando o aluno faz uma pergunta e o professor escuta para poder respondê-la. Agora, se os dois estão falando junto, tem harmonia nessa sala de aula? Não, nenhuma. Se ninguém está falando, não é nem aula. Então, para que a paz exista, para que as coisas sejam como elas devem ser, sempre tem que ter esta luta de contrários, certo? Pois bem, um outro exemplo mais simples, talvez, seria o da música. Quando é que nós temos uma harmonia musical? É quando a gente tem só notas agudas ou só notas graves? Não, é quando a gente tem um misto delas, certo? Beleza. Outra questão que nós temos que ver com relação a esse simbolismo do fogo é o seguinte. Heráclito vai dizer que é o logos o primeiro princípio de tudo. O que é logos? Logos é razão, certo? Tem outras traduções também, como discurso, fala, enfim. Mas, aqui nós temos a razão, ok? Entendida aqui, no primeiro momento, como inteligência. Serve. E por que o fogo vai ilustrar tão bem a razão? Pelo seguinte, como o Luiz Lavelli coloca no seu livro A Consciência de Si, a nossa consciência, né, a nossa inteligência, a inteligência faz parte da consciência, tá? Então, a nossa inteligência, digamos assim, ou a nossa consciência como um todo, ela é como uma luz que ilumina o mundo ao nosso redor, certo? Quanto mais conhecimento você tem, por exemplo, mais claro fica
as coisas ao seu redor, o que está acontecendo. Quanto menos conhecimento você tem, menos você entende, mais perdido, mais no escuro você se encontra, certo? Então, a ignorância obscurece, o conhecimento clareia, certo? Ele é uma luz, a nossa inteligência, a nossa consciência, a razão é uma luz que ilumina o mundo ao nosso redor. Mesma coisa é o princípio. O princípio, ele é inteligente, uma inteligência suprema, uma razão suprema que tudo governa, que tudo ordena. Então, ele clareia, por assim dizer, a própria existência. Tá? Por isso, também o simbolismo do fogo tem relação com isso. Agora, só para a gente fechar, um último apontamento. Como eu falei anteriormente, muitas vezes o Heráclito e o Parmênides parecem absolutamente opostos, certo? Um está dizendo que o ser é absolutamente imutável. O outro, que o ser muda constantemente. Tudo está em constante mudança. Quem está certo? Os dois. Como assim os dois? O exemplo prático que eu gosto de dar disso é o da minha mão. Olhem para a minha mão. No momento, a visão que vocês estão tendo da minha mão é a visão que o Parmênides está tendo do ser quando está falando dele. Minha mão está se mexendo? Não. Ela está parada ali. Então, a gente vê ela imóvel. O ser é imóvel. Mas, se nós mudássemos de perspectiva, se nós olhássemos a minha mão por dentro, nós veríamos movimento constantemente. Veremos, por exemplo, o sangue fluindo constantemente. Então, Heráclito tem uma visão de dentro do ser. Ele está descrevendo as mudanças internas que ocorrem no ser. Parmênides não. Parmênides está se colocando fora do ser e observando, né, o ser pelo lado de fora, percebendo que ele, como um todo, é imutável. Enquanto que Heráclito fala que ele, por dentro, tem mudanças internas, certo? Então, é a mesma coisa do rio, por exemplo, digamos assim, né? As águas do rio, as águas que compõem o rio estão mudando constantemente. O rio está mudando constantemente só nos seus componentes, mas ele continua sendo sempre rio. É mais ou menos essa a ideia, ok? Então, os dois não são opostos, eles são complementares. Beleza? Por hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula eu vou falar sobre os pitagóricos para vocês. Até mais.